estupros aconteciam em ruas escuras. Inclusive hoje eu vejo carros parados em lugar muito escuro, eu desconfio que tem alguma coisa, sabe? Porque eu tenho esse receio dentro da igreja, nos acampamentos da igreja. Então os eventos da igreja, eles sempre davam um jeitinho. Nós estamos hoje de frente à igreja Adventista do Sétimo Dia, onde provavelmente ou supostamente pode ter acontecido um dos maiores escândalos de pedofilia da história de Betim. Entre o ano de 2001 e o ano de 2005, um dos líderes aqui da igreja tem sido acusado por diversas vítimas, ou diversas supostas vítimas, de ter abusado sexualmente de diversas crianças. Alguns dos abusos aconteceram aqui na própria igreja, outros no acampamento em que ele era líder de escoteiros aqui desta igreja, e até mesmo na casa deste suposto autor, desse suposto líder religioso aqui da igreja. Nós tentamos contato com este rapaz, com este homem, e não conseguimos retorno. Também tentamos um contato com os líderes da igreja, em que eles vão passar para a gente uma nota. E assim que nos passar essa nota, nós vamos estar acrescentando aqui na matéria. Agora nós vamos estar ouvindo as supostas vítimas. Nós estamos aqui agora na casa de uma das vítimas, né? Estamos com duas vítimas desse suposto assediador, desse suposto criminoso, que seria o ancião Sérgio. E gostaríamos de saber de vocês como é que aconteceu essa história. Parece que com você desde 2001, né? Isso, eu entrei pro Clube de Desbravadores em 2001, tinha 11 anos. E desde então, como meu pai era muito amigo da família dele, a gente pegava carona para ir para reunião. Então, nesse trajeto de carona, muitas das vezes eu ia sozinho no carro, principalmente à noite, com a desculpa de que a gente ia para o culto da igreja. Então, a gente ia para a igreja, após a saída da igreja, ele me levava para um lugar escuro e cometia os abusos, cometia os estupros e tal. Sempre com essa desculpa de vamos para a igreja. Então os estupros aconteciam em ruas escuras. Inclusive hoje eu vejo carros parados em lugar muito escuro, eu desconfio que tem alguma coisa, sabe? Porque eu tenho esse receio dentro da igreja, nos acampamentos da igreja. Então os eventos da igreja, eles sempre davam um jeitinho de ficar sozinho com as meninas. Levava a gente para trás da igreja, na salinha das crianças que tem atrás da igreja. Na época tinha. Me levava para lá. Então ele cometia os abusos na frente de todo mundo. E isso aconteceu de 2001 a 2005 comigo, até que meus pais descobriram. Aí o Sérgio não se aproveitou mais de mim, mas eu continuei participando lá, porque meu pai permitiu, digamos assim, né? Até que a igreja ficou sabendo. Em 2005 ele chegou a ser preso? Não. Ninguém da igreja denunciou ele. Os casos vieram à tona, o caso de uma menina específica vieram à tona, e a igreja abafou o caso, porque tomou medidas internas, né? Ele tomou só as medidas internas ali, tipo assim, excluiu ele como membro, afastou ele das funções dele, que ele era um atual diretor, o Sérgio Luiz Moreira, o nome dele, afastou ele das funções da igreja e foi excluído ali, só isso. Todo mundo que quis ir na polícia, a igreja fez de tudo para abafar, para não sujar o nome da igreja. Então foi abafado. Os pais não puderam ir na polícia falar nada. A igreja veio com aquela conversa tipo, mas se você for, vai sujar o nome da igreja. Então todos os casos que apareceram, eles abafaram. Eles não deixaram na polícia. Você acha que tem alguma lavagem cerebral assim, na igreja? Porque vocês estão falando de conhecimento comum, né? Parece que todo mundo estava sabendo o que estava acontecendo. Ele era um estuprador no meio de um monte de criança e a igreja estava deixando isso acontecer. Como a igreja é um lugar de fé, a gente prefere acreditar que os líderes da igreja são pessoas que realmente sabem do que estão falando. Então você acredita. Eu vou acreditar porque realmente eu acho que é isso. Então eles falam muito de perdão. Você tem que perdoar. Você tem que perdoar porque Deus perdoa. E eu vi muito isso agora que eu fiz a denúncia. Eu vi muito isso. Até hoje você não perdoou. Então é como se o perdão e justiça não existissem. Só existe o perdão. Aí errado é você que não perdoou. Errado sou eu que não perdoei e estou indo atrás da justiça. Porque perdão para a igreja, no meu ver hoje, eles veem como eu perdoei, então eu tenho que esquecer a história. Então eu tenho que fingir demência,
que aquilo ali não aconteceu. E foi recorrente com você durante 5 anos, de 2001 a 2005? Sim, recorrente. Você pode falar qual foi a periodicidade que ele tentava abusar de você? Normalmente, nas reuniões do clube, as reuniões do Clube dos Bravadores são sábado e domingo. Então eu tinha contato com ele no sábado e no domingo lá na igreja, dentro da igreja. E às vezes ele me tirava da reunião com alguma desculpa e me levava para salinhas. Mas quando não tinha reunião, ele me encontrava na quarta-feira, que é culto da igreja na quarta-feira. E às vezes, quando tinha culto na sexta-feira, ele também falava, Paulo, vou passar aí pra gente ir pra igreja. Então, ele me encontrava durante a semana também. Além da igreja, ele me encontrava no meio da semana. Então, tinha semana que ele passava aquilo no meio da semana, tinha semana que não. Mas, normalmente, era pelo menos umas 4, 5 vezes no mês que a gente se encontrava. Porque ele vinha me buscar para me levar para algum lugar. Você chegou a sair da igreja? Você continua? Eu continuei na igreja até 2019. E aí eu saí. Não aguentei mais, porque eu comecei a ver tanta coisa errada dentro da igreja, inclusive esse caso, que eu não aguentei. Eu falei, não, chega, eu não vou ficar num lugar onde protegem pessoas. Que a gente, não só nesse caso, tem outros casos de outras coisas menores, né? Eles protegem uns aos outros dentro da igreja, entendeu? Então, eles abafam muitas coisas. A gente percebe mesmo, a gente conversando, eu e as meninas, que quando acontece algo com uma mulher, o caso explode mais dentro da igreja e as medidas são tomadas. Quando é homem, eles abafam. Então eles abafam ali e não acontece nada. Então isso pra mim é injusto, é muito injusto dentro da igreja, porque a igreja é extremamente machista. Então no nosso caso, quando aconteceu, o que eu senti, e é o que as outras meninas também sentem, é que nós fomos culpadas. Nós fomos culpadas pelo erro de um pedófilo. Então eu me senti culpada por ter... Eu fui atacada, literalmente, falando você é uma vagabunda, por ter ficado com um homem casado. Eu tinha 11 anos quando ele me estuprou pela primeira vez. Então, como que eu posso ser culpada de algo que um homem de 46 anos cometeu? Eu não posso ser culpada disso. Então, eu fui muito atacada por isso, dentro da igreja, e as pessoas acreditam nisso até hoje. Eles, não é bem assim não, Paula, não é bem assim. Eles falam bem isso, não é bem assim. Porque lá eles tentam falar pra gente assim, não foi estupro, ele só passou a mão em você, e você deixou. É isso que eles acreditam, sabe? Que eles querem colocar na mente deles. Mas houve a conjunção? Sim, desde o primeiro dia. Eu lembro a primeira vez. Lembro da primeira vez. Na primeira vez ele já me estuprou. Com você também foi assim? Comigo, como eu era um pouquinho maior, eu tinha 13 para 14, por isso que a gente fala que ele tem a abordagem certa para cada menina. Uma criança de 11 ele vai abordar de uma maneira, ele já me viu um pouquinho mais mocinho, um pouquinho mais adolescente, ele abordava de outra maneira. Então ele me validava muito, como, você é muito inteligente, você é muito bonita. Eu já tinha um pouquinho essa questão, assim, de adolescentezinho, assim, de achar um menininho bonitinho, né, de ter um crushzinho. E eu lembro muito dele ficar, não, mas você vai ficar dando atenção para esse menininho, esse moleque, você é tão superior a isso, você precisa de um homem. Então eu sinto que ele aliciava cada um de uma maneira diferente. Então eu acho que comigo ele foi criando essa confiança, me validando em muita coisa, a confiança inclusive da minha família. Ele era considerado um amigo da família mesmo, assim, um tio de dentro de casa mesmo. Então assim, meus pais confiavam muito a minha segurança a ele e vice-versa. Meus pais também consideravam muito os filhos dele. Então assim, hoje em dia eu já não acho nem que ele aproveitou dessa confiança para cometer o ato. Eu acho que ele fez toda essa... Ele gerou essa confiança porque ele viu que aquela menina ali não seria tão fácil assim, que tem um pai, uma mãe que eram mais próximos. Então, deixa eu primeiro baixar a guarda dele. Vocês têm a percepção que a igreja quer proteger ele, assim, literalmente passar um pano? Sim. Ontem eu conversei com o pastor dele, pastor atual dele, que troca a cada 4 anos. O pastor atual dele. Eu falei, e aí, pastor Eduardo, o que foi feito da nossa denúncia na igreja? Que a gente foi lá na sexta-feira, dia 21. E ele falou assim, Paulo, a gente pediu ele para se afastar. A gente pediu ele para se afastar de todos os cargos e não ter contato com criança. E ficou por isso mesmo. E ele confessou pro
Pro pastor? Confessou para o presidente da Associação Mineira Central, para o secretário da Associação Mineira Central e para o pastor Eduardo Casadei, que é o pastor atual dele. Ele confessou para os 3 pastores na segunda-feira que ele realmente cometeu os crimes, que ele queria ser punido por isso, que ele espera, se ele for ser punido, ele vai ser, e ficou por isso mesmo. Foi até aí que, assim, eu ainda sou membro dessa igreja, até então eu sempre, sei lá, eu sempre fui muito leal e submisso às leis e regras da igreja, mas eu acho que agora passa do âmbito, né? Já não é mais uma consequência, uma disciplina, uma remoção ali no âmbito da igreja. Porque já é algo que tem que ir para a justiça. Eles né? falaram pra gente na reunião na sexta-feira que ele ia ser removido da igreja e não estaria mais lá. Então, ele poderia voltar num outro momento sendo rebatizado. E ele ainda assim voltaria. Mas aí ele vem, conversa com ele confessa na frente dos pastores o que ele fez, fala que mudou e os pastores acreditaram e ficou por isso mesmo. Não vão fazer nada. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha desde dezembro, que a gente está assim, você pega meu WhatsApp, meu Instagram, é só... Eu vou tentando lembrar meninas da minha idade que poderiam ser vítimas também e tal, e eu vou mandando mensagem, vou perguntando, e muitas delas a gente tem certeza e ainda negam, muitas delas assumem, mas falam assim, olha, mas ele é muito próximo, tadinho da família dele, ele tem pessoas na família, sobrinhas que ele abusou, e que tem que tem esse discurso de, mas tadinho do meu tio, tadinho da minha tia, eles já sofreram tanto. E isso toca a gente num lugar porque, a partir do momento que a gente começou, eu sempre escondia, eu sempre guardei isso dentro de mim, é algo que me gera dores. Eu trato depressão e ansiedade há anos, né, desde então. Então, assim, são coisas que eu levo para minha vida hoje, no meu casamento, na minha vida profissional. Isso acarreta coisas negativas para mim. E essa questão do sofrimento me pega muito, porque assim, ele vai sofrer, os filhos dele vai sofrer, mas e o nosso sofrimento? É a fala da igreja, ele sabe sofrer. A partir do momento que fala, nossa, mas seus pais... Porque na época meu pai foi até ele, discutiram realmente, né? Um pai tentando defender uma filha. Porque o seu pai fez um barraco. Gente, é uma família que está sofrendo há 20 anos. Muito disso eu escondi, eu sofri calado, meus pais sabiam pouquíssimo de detalhes. E quando a gente começou a correr atrás, foi em delegacia, foi em pastor. Eu falei, gente, a qualquer momento um delegado vai chegar nos meus pais, um pastor vai chegar nos meus pais. Então eu queria conversar com eles primeiro, para eles estarem preparados. E há pouquíssimo tempo, acho que uma semana eu sentei para conversar isso com os meus pais. E se for olhar sofrimento, o sofrimento que eu vi no olhar dos meus pais, que eles carregam há 20 anos, um sofrimento assim absurdo, que eu sinto que eles se sentiram até um pouco aliviados por saber que eu agora, depois de um tempo, estou fazendo alguma coisa. Então, assim, vocês vão esbarrar com alguém falando assim, mas tadinho, ele arrependeu, ele está sofrendo, mas assim, tenha certeza que nós estamos sofrendo muito mais. Nós sofremos por 20 anos, sem estrutura nenhuma, porque nós éramos crianças e adolescentes. Tem toda uma família ao redor que está sofrendo, né? Então, assim, eu acho que se forem sofrer, a minha família está sofrendo também há 20 anos. Então eu acho que isso não é justificativo para fazer nada. Infelizmente, se fosse para parar a dor da minha família, né, eu acho que é válido. O que levou vocês, depois de 20 anos, a fazer denúncia formal agora na polícia? Até então, eu pensei o seguinte, se alguém ficar sabendo exatamente o que ele fez, vão fazer alguma coisa. Porque a gente tinha muito medo da igreja, do que a igreja poderia fazer. Porque a gente tem medo também de ser removido da igreja, digamos assim. Que eles se fizer uma coisa errada, você vai ser removido. E aí eu pensava assim, não, quando alguém que tiver um poder muito grande dentro da igreja souber, vai fazer algo. E em dezembro teve esse evento de 45 anos do Clube dos Gravadores da Igreja Central, lá no Filadélfia. E eu contei para a coordenadora dos desbravadores da Associação Mineira. Falei, olha, Sônia, aconteceu isso e isso. Eu já sei. E ele é meu amigo, eu já perdoei. Ele confessou para mim e disse que se arrependeu e que mudou. E ali eu estava em pânico, eu estava chorando, eu não conseguia parar de chorar lá na igreja. Eu chorava e não tinha para onde fugir, porque se eu fosse sair, eu ia dar de cara com ele. Então eu não saí.
E aí, quando veio as homenagens, que chamou ele lá na frente da igreja, eu falei, gente, que absurdo um pedófilo na frente da igreja sendo homenageado por ser um excelente diretor desbravador. Ele destruiu a vida de várias crianças. Destruiu a minha, destruiu a vida dela, destruiu várias pessoas da igreja. Não estão lá porque ele estava lá. Que eu acho que, pessoalmente, eu acho que me motivou foi um pouco isso. Foi porque eu creio que tem vítimas que pensam que são únicas. Por muito tempo, eu me sentia assim. Eu tinha 14 anos, eu não vou falar pra você que eu era uma criança. Mas eu era uma vulnerável ainda. Até por ser criada no âmbito evangélico, gente, eu era muito... Hoje em dia eu vejo, eu trabalho com adolescentes, eu vejo que, gente, apesar da idade, eu era muito inocente, muito. Eu não tinha nem assim uma educação sexual suficiente para entender o que estava acontecendo ali naquele momento. Com 14 anos ainda, uma criança e ainda é pedofilia. Sim, então assim, e por muito tempo eu acho, apesar de eu ter 14 anos já ser assim, como o pessoal adora falar, que você já é uma mocinha. Então por muito tempo eu me coloquei nesse lugar de culpa. Eu me coloquei nesse lugar de, nossa, como que eu permiti que isso acontecesse? Então foi muita terapia, igual eu te falei que eu trato muito isso, porque foi muito tempo me martirizando, né, de certa maneira. Então, a partir do momento que a Paula veio falar comigo, contou a história dela, que inclusive ela era bem mais nova, né? Aí eu acho que foi a hora que eu falei, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Inicialmente eu até fiz, inclusive, pela Paula. Gente, é uma menina de 11 anos, né? Que eu convivi ali por muito tempo. E eu acho que foi mais uma vez eu senti aquela minha criança interna sendo validada. Tipo assim, tá vendo? Não, a culpa não foi sua, né? E eu acho que, assim, a vontade de fazer todo esse movimento é para que apareçam outras pessoas, né? A gente está tentando encontrar outras vítimas, então que outras vítimas apareçam, antigas ou não, porque é uma questão que tanto a justiça quanto a igreja pedem muito pra gente, mas você tem alguma coisa mais recente? Eles querem algo mais recente, como se justificasse. Então, assim, se Não alguém justifica. souber, né, de alguma coisa mais recente, para que apareça e que saiba que você não foi a única e que você não foi culpado igual eu me senti muito tempo, né? Então... Igual, por muitos anos, igual eu também trato com psicólogo, tomo medicação, já pensei em suicídio várias vezes. E eu sempre falava, se tiver mais uma pessoa comigo, eu crio coragem. E eu ficava me remoendo muitos anos assim, será que se eu for lá em outra pessoa, será que ela vai comigo? Porque eu não queria ir sozinha denunciar, que é muito difícil ir numa delegacia e fazer uma denúncia. É um lugar muito formal, onde as coisas são realmente secas mesmo ali, emocionalmente falando. E aí nesse dia dessa programação que eu tomei coragem, eu fui atrás. Na hora que eu fui atrás dela, eu falei, olha, aconteceu comigo isso, isso e isso, vamos na delegacia? E ela falou, vamos. Você não sabia que ela tinha sido abusada? Eu desconfiava. Desconfiava. É a questão de que a boca pequena todo mundo sabe. Todo mundo sabe de vários casos, mas ninguém tem confirmação. Então quando eu fui na ela assustou, ela falou, eu não sabia de você. Aí eu falei, aconteceu isso, assim, assim, assim. E aí ela me deu forças pra ir na delegacia. O que ele fez com você te fez ter vontade de tirar a sua vida? Eu sofri por muito tempo, tive uma depressão profunda há uns anos atrás e pensei em suicídio várias e várias vezes. Eu só não fiz nada porque eu tenho uma família e minha família precisa de mim, eu preciso da minha família. E a gente eu trato e hoje em dia eu não penso mais nisso, mas isso me cortou o coração por muitos anos. Sem saber o que fazer também. O que eu vou fazer agora? Então, se tivesse uma pessoa comigo, talvez eu teria tomado atitude antes. Mas é aquela questão do medo. Mas será que vão acreditar no que eu tô falando? E aí, quando eu tive forças de uma amiga, a gente se juntou e foi. E aí a gente foi atrás e descobriu mais vítimas. A gente tem confirmado pelo menos 10 pessoas. 10 pessoas? 10 meninas confirmaram que aconteceu com elas. Aconteceu, algumas meninas, inclusive, elas falaram, duas, né, que ela tava tendo estudo bíblico na igreja, elas não chegaram nem a ir pra igreja, tipo assim, entrar dentro da igreja. Tava no meio do estudo bíblico e o Sérgio já foi lá e deu bote nelas e elas já afastaram da igreja naquele momento. Então, algumas pessoas já saíram da igreja por esse motivo.
E eu acredito que eu e Karina ficou mais tempo lá, por quê? Porque os nossos pais já eram de lá, a gente nasceu lá na igreja. Então até cair a ficha de que a igreja não fez nada, que a igreja não quer nos ajudar, que a igreja não tá nem aí, demora algum tempo. Mas esse demorar é normal, até assim. É normal. Eu me coloquei também nesse lugar de, mas agora, depois de 20 anos, mais de 20 anos, não é à toa que a lei mesmo nos protege, né, de que a gente tem esse prazo até prescrever e tal. Eu acho que eles estudam os casos, eles percebem que essa maturidade e esse digerir mesmo de tudo isso vem com o tempo. Então eu acho que esse tempo foi necessário para amadurecer. Eu acho que se há 10 anos atrás você me colocasse para confrontá-lo, eu não estaria preparado, eu não estaria pronta. Vocês sentem que vocês ficaram numa tortura psicológica nos últimos 20 anos devido ao que ele fez com vocês? Sim, que a gente tentou esconder o máximo possível lá na igreja pra, tipo assim, fingir que tá tudo bem. Que é isso que a igreja prega, você tem que fingir que tá tudo bem. O perdão hoje eu percebo isso, eles pegam o perdão, é o fingir que tá tudo bem, fica por isso mesmo. O perdão é esquecimento. Né? É isso que a gente ficou durante esse tempo todo, tentando esquecer uma coisa que jamais viemos esquecer. Isso que a gente precisa agora resolver. A gente precisa esquecer. Inclusive, o Sérgio mesmo, eu fui conversar com uma pessoa, inclusive ela foi abusada por ele. Falou assim, eu falei assim, olha, no dia da programação, o Sérgio veio atrás de mim. Que eu passei e ele veio atrás, eu não vi ele vindo. E aí eu escutei a voz dele atrás de mim e eu fiquei paralisada ali, tipo, e agora, o que eu faço? E aí ele falou alguma coisa com alguém e foi embora. Ela disse, Paula, deve que ele foi pedir perdão, pedir desculpa, e você não deu oportunidade para ele. Sim, mas anos atrás, eu lembro de 2 situações. Uma num acampamento, em que eu estava na beira da lagoa e eu vi ele me observando com uma máquina fotográfica, que ele tira foto de eventos da Associação Mineira. E ele tirando foto minha, então eu comecei a andar e olhava para trás toda hora para saber se ele tinha ido. Não, ele me perseguiu até eu conseguir fugir dele. Então ele tirou foto minha durante um longo período até eu conseguir fugir. E aí em eventos da associação aqui em BH a mesma coisa, ele fez de novo. Ele ficou tirando foto minha, olhando pra mim, e eu vendo que ele tava bem tentando fugir. Aí eu entrei pro banheiro, fiquei mais de meia hora lá até ter certeza que ele tinha ido embora. Depois disso, nunca mais eu fui em nenhum evento da associação da igreja. Porque eu tinha certeza que ele estava lá. Porque ele me persegue e fica indo atrás de mim. Então aí vem alguém e fala, não, ele quer te pedir desculpa. Não, ele quer me constranger. Ele quer me mostrar, olha, eu tô aqui, eu ainda tô aqui. Eu posso fazer alguma coisa se eu quiser. O pessoal da igreja diz muito que ele tá arrependido, né? Alguma vez ele pediu desculpa pra vocês? Jamais. Nunca. Ele pede perdão e desculpa para as pessoas que não tem nada a ver com a história. Porque ele é um manipulador. Ele pede desculpa para muita gente, chora. Eu fiz isso mesmo, eu me arrependi, eu sou um homem mudado. Mas para as vítimas dele, ele jamais pediu desculpa, jamais... Tem até essa questão do perdão. Mesmo o perdão é uma pedido. coisa, a justiça é outra, até biblicamente falando. Então, por mais que eu consiga perdoá-lo, eu ainda espero que a justiça seja feita. Sim. Então, são 2 coisas diferentes. A gente tem certeza que ele está fazendo a mesma coisa com outras crianças. A gente já tem relatos de outras crianças mais novas que ele fez isso. Inclusive, uma menina mais recente confessou para uma pessoa que ele fazia isso com ela. E essa menina hoje deve ter por volta de 18, ou seja, ela é muito recente, é uma vítima recente. Então, se ele, digamos, se arrependeu, por que tem mais vítimas recentes? Né? Inclusive, a sobrinha dele, que me relatou, ela é mais velha do que eu, uns 10 anos. Então, ele abusava dela antes de mim. Então, isso aí vem há anos, há muitos anos. É mais de 20 anos que ele está agindo aqui na região do Rosas e ninguém faz nada. E a esposa dele acompanhava ele nesses eventos todos da igreja? Não. Na época, ela era casada, a Roseli era casada com ele, e ela sempre ficou em casa, nunca acompanhou ele pra nada, só no culto de sábado. O resto ele ia tudo sozinho. Eu lembro de ficar dentro do carro, na porta da casa dele, e ela lá dentro. Aí ele saía, me pegava e aí a gente ia. Então ela não ia. Aí, recentemente, eles se divorciaram, né, na época de 2005, e recentemente a Roseli voltou para ele, casou com ele de novo. A mesma esposa da época, que sabe de todos os abusos.
Então a esposa atual dele sabe de todos os abusos e voltou pra ele, tá casada com ele de novo. Chegou a ter algum abuso que ela estivesse na casa? Não, ela nunca estava presente. Ela não estava presente em momento nenhum. Mas ele levava a gente pra casa dele. Mas eu acredito que ela não estava lá. Mas ela sabe. Ela é casada com ele há anos. Então, alguma coisa ela sabe. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Não, sobre isso não, mas vocês podem procurar a igreja, o pessoal antigo da igreja todo sabe, muita gente sabe lá na igreja. Muita gente da igreja sabe, vocês podem perguntar, eles sabem, mas eles não querem fazer nada. Eles não querem ajudar em nada. Inclusive, muitas pessoas lá dentro defendem o Sérgio como um homem santo. Justamente por causa da questão do perdão, que eles acreditam que tem que ser feito. Então a igreja Adventista do Sétimo Dia não vai fazer nada por nós. Nós já deixou bem claro. Hoje, sexta-feira, a gente foi, a gente falou, a gente conversou com o pastor ontem, eu conversei com o pastor ontem. Eles não vão fazer nada se não surgir provas mais recentes. Eles querem provas recentes, como se justificasse. Então a igreja Adventista não vai fazer nada. E até essas provas recentes vai ser para acontecer igual foi naquela época. Eles vão ter a disciplina interna ali da igreja, a remoção, mas que a igreja sempre está aberta ao rebatismo, ao arrependimento. Então ele vai ficar ali cumprindo essa sanção interna meses e vai depois ele volta. Então não vai fazer nada. Vocês acreditam que ao Sérgio, né, relatar aos líderes da igreja o que aconteceu, ele confessar para eles, olha, eu abusei sexualmente durante muitos anos de diversas crianças aqui dentro da igreja, que eles também estão cometendo crime? Com certeza. Estão protegendo o pedófilo dentro da igreja. E é o que a igreja tem feito há 20 anos. Estão protegendo ele. Porque se uma pessoa te confessa que é um pedófilo, que abusou de várias crianças dentro do templo da igreja, Que você é responsável por aquela organização. você é responsável, você fez tudo aqui durante anos ali dentro, e o pastor não sai dali, vai direto para a delegacia denunciar, ele é conivente.